Olá, neste vídeo eu quero passar um pouco da minha história com o futebol e com a vida profissional que eu tenho hoje. Meu nome é Josivaldo Júlio da Silva, tenho 22 anos, sou natural de Rio Formoso, Pernambuco, atualmente moro no Rio de Janeiro. Se passa um grande filme na minha cabeça por poder estar contando essa história, eu queria estar relatando mais vezes, pessoalmente, em palestras, em outros eventos. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho muito interessante e vai impactar com a vida de muitos jovens. Principalmente para aqueles que têm o sonho de ser atleta profissional de futebol. Eu comecei muito cedo com futebol, entendeu? Muito cedo. E ao mesmo tempo isso toca muito, porque foi tudo pelo futebol. Tudo pelo futebol. Eu sempre fui muito determinado em alcançar meus objetivos e atrás dos meus sonhos. Que nada, eu estava disposto a pagar o preço mesmo, pagar todo o preço que fosse que eu ia pagar, que eu estava determinado e eu queria aquilo para minha vida. Então eu coloquei um porquê fazer isso. Quando eu criei mais maturidade, a minha mentalidade se expandiu de uma forma muito coerente com a minha vida que eu tinha e que eu tenho. Eu sempre fui uma pessoa muito cabeça. Isso é uma história, a minha história, e por que eu quero passar isso principalmente para o jovem que quer ser atleta profissional de futebol. Porque hoje futebol não é só futebol. Eu não posso falar de antigamente porque eu não vivia aquilo, mas hoje futebol não é só futebol. Futebol existe vários méritos e várias burocracias. Política, empresário, seu talento, sua dedicação, várias coisas. Só que eu não pensava dessa forma, eu não pensava de uma forma difícil. Eu pensava de uma forma, eu sabia que era difícil, mas eu pensava de uma forma fácil e que eu poderia chegar lá porque outras pessoas chegou, eu também posso. Então, eu paguei o preço. Fui muito determinado, eu viajei em vários estados, joguei em vários lugares e eu tava meio que sem força demais, entendeu? Sem força para perseguir. Só que hoje eu sei que o plano de Deus na nossa vida não é o nosso plano que a gente imagina. Para mim, eu teria que ser jogador de futebol profissional. Para Deus, eu não sei. Talvez hoje eu possa dizer que não era, porque eu tenho essa resposta, porque eu estou feliz com o que eu faço, estou feliz todos os dias e todos os dias agradeço muito, muito, muito a Deus. E eu queria focar principalmente no futebol porque é mais que um conselho e mais que uma visão para um jovem. Se você quer ser jogador de futebol profissional hoje, primeiro você tem que saber o porquê. Por que ser jogador de futebol profissional? Porque você pode cometer ou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu fiz a base, aquela toda dificuldade que a gente passa, cheguei na divisão que é entre o sub-20 e o profissional, assinei o contrato profissional, certo, joguei o profissional. Não tive sucesso no profissional, mas eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, foi meio que uma missão cumprida, entendeu? Eu entreguei aquilo que eu falei pra mim porque eu queria chegar ali. Só que quando eu cheguei, a minha vida, claro, não só agradeço o futebol, agradeço muito, muito, muito o futebol, sou muito grato a Deus, ao futebol e à pessoa que me tornei hoje. Porém, eu cheguei no ponto que eu queria ser jogador de futebol profissional. Só que hoje você tem que ter uma coisa. Os garotos falam assim, eu quero ser jogador de futebol profissional. Não é só ser jogador de futebol profissional. Não é só você assinar o contrato. Você tem que deslanchar a sua carreira como jogador profissional. Você tem que ter suas metas e objetivos. Agora eu vou falar uma coisa que eu queria falar e que eu falo para alguns pais que eu tenho mais amizade, que eu conheço, que me procura, que eu falo, porque eu, infelizmente, eu não saio do futebol, entendeu? Não consigo sair do futebol. Então, vocês que têm um filho que está atuando atualmente com futebol, sub-15, sub-13, sub-17, sub-20, o máximo que você puder apoiar ele com o futebol, você tem que apoiar. Porque pra mim, o futebol foi a maior escola da minha vida. Com o futebol eu aprendi a lidar com todos os tipos de pessoas, com o futebol eu aprendi a falar outros idiomas, com o futebol eu aprendi que a gente não é nada. Nada, nada, nada. Teve um dia que eu joguei, eu não vou citar nenhum nome pra não
ficar um pouco estranho. A gente tava na apresentação, eu conheci um cara que inclusive ele jogava na mesma posição que eu, foi na apresentação, e ele falou que todo mundo levantou, falou os clubes que já passaram anteriormente, entendeu? No caso eu não falei porque eu já tinha vindo da base, eu falei eu vim da base e tô no profissional. E ele levantou a mão e falou os clubes que ele passou, seleção brasileira, e tipo assim, quem joga futebol sabe, uma pergunta para outra, chupou laranja com quem? Tipo assim, eu nunca tive o privilégio de ter jogado com uma pessoa de tão alto nível como ele, entendeu? Uma pessoa que tinha cabeça, uma pessoa que tinha talento, uma pessoa que realmente viveu do futebol e o futebol para ele era insignificante. Então ele levantou e falou assim, eu joguei no Coritiba, São Paulo, Cruzeiro, tal, e saiu falando os clubes que jogou, todos os clubes, e falou que jogou na seleção brasileira. Daí eu olhei assim pra ele e pensei assim, nossa, mas ele está aqui. Ele está no mesmo clube que eu. Então isso é pra você saber que um dia você pode estar lá em cima e outro dia você pode estar lá embaixo. Eu não sei o que aconteceu com a carreira dele, mas ele é um grande exemplo. Ele mostrou, não só pra mim, que a partir do momento que ele falou que ele estava e onde ele estava, eu falei, se ele chegou lá e está aqui, eu posso estar aqui e chegar lá. Então, para vocês que sonham em ser jogador de futebol, você precisa ter muita determinação. Muita determinação. E por que eu foco tanto em futebol, eu falo tanto de futebol, sendo que eu trabalho com finanças, é uma coisa totalmente diferente agora. No futebol, também trabalho como consultor. Mas por que eu falo em futebol? Porque o futebol, eu tenho uma gratidão pelo futebol que eu não sei nem explicar, nem expressar como é que eu vou falar isso, entendeu? Sobre futebol. Um momento da minha vida eu pensei muitas vezes em desistir. Porque eu sempre me achei uma pessoa pobre. Eu sempre achei que futebol era coisa de empresário. Eu sempre achei que futebol era muita política. Eu sempre achei que futebol pra mim não dava. Quando eu ia treinar, que eu chegava atrasado por condições financeiras, quando eu ia treinar porque eu tinha que perder aula de inglês de 11 horas para poder ir treinar, isso foi tocando a minha vida e eu sabendo que realmente aquilo era para mim. Chegava momentos que eu tinha que pedir dinheiro emprestado, tinha que pedir dinheiro ao meu pai, no caso meu pai e meu irmão, pedir dinheiro à minha madrinha. Ela vai ver esse vídeo, com certeza ela vai lembrar das vezes que eu fui pedir dinheiro a ela. Tipo, nunca fiz questão por muitas coisas na vida, mas eu queria o futebol. Sempre os meus colegas que jogou comigo no Sub-13, Sub-15, hoje eles me conhecem e eu não conheço ele. Não é que eu não sou humilde, é que tipo assim, eu fui marcante e ele não. Essa é a diferença de uma pessoa vitoriosa. Ele fala comigo, eu tenho vários apelidos no futebol, eles me chamam, eles me conhecem, pô, ele tem aquela brincadeira, só que tipo assim, eu paro pra refletir, mas eu não lembro dele, entendeu? Mas se ele lembra de mim é porque algo foi marcante. Os meus colegas sempre tinham as coisas melhores que eu. Então, chegou a um certo nível que eu estava prestes a desistir, surgiu uma oportunidade de ir para São Paulo, tinha ido para Sergipe, para Alagoas, tinha vindo para o Rio de Janeiro, voltei para o Rio de Janeiro, e assim, tentei e nunca desisti. E teve um dia que uma pessoa acreditou em mim, na verdade, eu não sei se ela acreditou em mim, no meu futebol, ou na minha história. Só que ela fez assim, vou te dar uma oportunidade. Ela me deu a oportunidade, comecei a trabalhar com ela, fui uma pessoa que tinha uma certa rodagem no futebol, me proporcionou coisas incríveis na minha vida, muitas coisas incríveis, sou muito grato a ele também. E eu lembro como fosse hoje, entendeu? A gente foi jogar contra o Santos, lá na casa deles, e eu entrei no vestiário deles. Eu nunca tinha jogado com um time grande desse patamar, entendeu? Então a gente entrou no vestiário dele, eles proporcionou coisas boas pra nós, deu todo o suporte que precisa. E aquele jogo eu joguei como se não houvesse o amanhã, entendeu? Não houvesse aquela era a oportunidade, aquele era o jogo. Então eu tava tão ansioso, eu tava tão disposto, que eu errei. Mas eu errei e aprendi. A gente empatou o jogo 1-1, pra você não ficar no meio da história e não saber o que aconteceu. A gente empatou com o Santos na casa dele de 1-1.
E esse jogo eu aprendi muitas coisas, muitas coisas. Eu aprendi que eles estavam lá por mérito, por vontade e por determinação. E o que eles tinham era tudo que eles construíram. Então, o que eu quero refletir com essa pequena história é que você nunca tem que imaginar ou pensar o que a pessoa tem. Você tem que imaginar e pensar como ela conseguiu. E quando você vê uma pessoa com alguma coisa melhor na vida, você olhe para ele e diga assim, parabéns, e elogie, e não queira crescer ou diminuir a pessoa por ela ter alguma coisa melhor na vida dela. Queira saber o que ela fez, como ela fez e quem ela buscou para ter e busque ter também. Sobre a faculdade da vida, o futebol para mim ele calculou em 50%. Você precisa estar disposto a buscar, ter uma atitude. Mas o que o futebol me proporcionou, o que ele me mostrou, a forma que ele me mostrou o mundo, é por isso que nas histórias pequenas do dia a dia que eu falo, inclusive um amigo meu que eu tenho, que eu tinha até uma palestra com ele, só que devido a essa situação a gente foi adiada. Eu sempre falei pra ele, só de eu falar alguma coisa pra ele, tipo, ele tem uma confiança em mim, que é surreal, entendeu? Ele não me conhece pessoalmente, mas ele conhece a minha história. Ele sabe que eu não falo com a boca, ele sabe que eu falo com o coração. Ele sabe o que eu passei e ele quer que eu mostre isso para as pessoas que ele está tentando ajudar. E o que eu falo para ele, que eu converso muito com ele, para que ele, já que ele está mais próximo dos jovens, que ele quer impactar, não eu, é que a pessoa esteja disposta a pagar um preço. Na vida, todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço e ele é um preço muito caro. São simples atos que vai mudar a sua vida. Simples atos que vai mudar a sua vida. Então, resumindo a história, é um passo de cada vez. Eu joguei sub-13 ao profissional. Eu fui na escada. Eu não dei um passo do sub-15 para o profissional. Certo? Eu realizei meu sonho, cheguei onde eu queria chegar, ser jogador profissional de futebol. Eu posso dizer, certo? E futebol, para os pais. Por que eu falo que os pais têm que direcionar o filho para o futebol ou para o esporte? Eu falo futebol porque foi um exemplo na minha vida. Mas para o esporte, porque ele vai aprender uma educação que ele vai ser obrigado a ter, que ele não vai aprender em lugar nenhum. Certo? A não ser que ele realmente esteja disposto a buscar por outros caminhos. Só estou dando futebol porque foi o mais fácil. Hoje, eu falo com totalmente clareza que eu sou uma pessoa coerente com a vida, sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa muito educada. E um quarto ponto de observação, eu sei me posicionar hoje diante de qualquer pessoa. E se você me perguntar quem foi meu professor, eu vou te responder que foi o futebol. Parece mentira e parece engraçado. Eu não estudei em Harvard, eu não estudei... Hoje eu estudo faculdade, só que com toda a humildade do mundo eu costumo dizer que estou um passo à frente de todos que estão lá. Isso eu vou pôr mais pra frente, essa história sobre inteligência, mas eu vou focar no futebol. Eu aprendi a lidar com pessoas que têm mestrado e doutorado, sem estar na faculdade. Eu aprendi isso com o futebol. O fisioterapeuta do clube que eu passei, ele tinha mestrado, tinha doutorado. Então, é para você entender que o futebol ele une todas essas classes. Tinha pessoas que trabalhavam comigo que ganhavam um salário mínimo. Tinha pessoas que trabalhavam comigo que ganhavam mais de 50 mil reais. E os dois trabalhavam no mesmo local, trabalhavam na mesma cidade. Então é isso que eu quero passar para vocês. O futebol, ele une essa indiferença e torna uma coisa diferente. Que se você resumir e juntar, vai se tornar um igual. Então é isso para você jovem que tem um sonho de ser jogador de futebol. Continue, tenha um foco, saiba o porquê. Eu estarei aqui está minhas redes sociais, se você quiser me procurar, saber alguma ajuda, o que eu fiz, o que eu posso te ajudar, eu vou estar te ajudando. E principalmente para vocês que nasceram no interior, que não tem oportunidade, muito poucas. Claro, a gente vê a história de que saiu do interior, saiu de Alagoas, saiu de Pernambuco, saiu de Natal, de Paraíba, saiu do sul, de uma cidadezinha pequena,
Só que assim, as coisas vão se expandindo, entendeu? As coisas vão se expandindo e as oportunidades vão fechando. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Tenham foco, saibam onde você quer chegar. E sucesso para todos vocês. Quero encontrar vocês no topo. Eu vou estar prosseguindo com a história agora de mentalidade, o que mudou minha vida. Deixar um pouco o futebol de lado, você já entendeu a minha história. Quem sou eu mais, vou aprofundar. Eu comecei a mudar minha mentalidade depois que eu passei todo o processo do futebol a estudar. Eu falei para a pessoa hoje que é uma pessoa que eu mais admiro nesse mundo, a pessoa que é responsável por mim. Muitos conhecem. Eu falei para ele que eu troquei de sonho e de objetivo. A partir do momento que eu consegui realizar aquilo, eu troquei de sonho e de objetivo. Na faculdade de Educação Física, eu resolvi trancar a faculdade, buscar trabalhar, buscar conhecimento, e eu tranquei, respirei, parei para pensar. E é outro conselho que eu dou para os jovens: assim que você terminar o ensino médio, se você não, do primeiro ano ao terceiro ano, você realmente não está focado, não tem em mente o que você vai fazer, quando você terminar, não se ingresse logo na faculdade. Espere 6 meses ou 1 ano. E realmente entre no que você tiver decidido a fazer. Para você não ter que fazer como eu, que entrei em Educação Física, tinha certeza que aquilo era para mim, e acabei trancando e perdi um tempo da minha vida. E eu espero e falo para vocês que não aconteça com vocês. Então, eu foquei, falei para ele que tinha outro objetivo, e como sempre, ele me apoiou muito em tudo. Tudo que eu falava para ele, tá certo, é isso que você quer. Parece até brincadeira, mas semana passada eu mandei uma mensagem para ele que eu tava com o objetivo de fazer umas mudanças. Ele falou assim: tudo certo, a gente vai conversar e vamos fazer. Tipo assim, ele sempre me apoiou, e é uma pessoa que eu sempre direciono para ele, porque eu aprendi que você não pode falar tudo da sua vida. Não fala tudo que você saiba. Não fala. Aguarde o momento. Quem sabe não falar e você mostrar, fica melhor ainda. Então eu mudei minha mentalidade. Esses dias dessa mudança, eu parei e pensei: eu não quero ser um qualquer. Eu quero ser alguém diferente. E eu não tô contando história para ir pra TV, para ir etc. Não. Eu só tô relatando a minha vida que possa te impactar de alguma maneira, entendeu? Eu, que aos 10 anos de idade eu pedi à minha mãe, que nasci num sítio, que não tinha infraestrutura, não tinha qualidade de vida, passei por várias dificuldades, estou aqui hoje de pé. E eu, um menino que aos 10 anos de idade, eu lembro como fosse hoje, que eu era 4ª série, eu tomei um tombo e tive um machucão na cabeça, e eu usava boné, e quando alguém tirava aquele meu boné na escola, eu chorava. Tipo, eu tinha minha irmã para me defender, Letícia, ela conhece, que chama de Tita, é uma apelido mimoso que eu tenho sobre ela, e Tita e Cláudio são as pessoas que viveu do início até agora comigo, e ela sabia que na escola eu chorava por tudo. Eu era uma pessoa muito tímida, entendeu? E passou o tempo, nesses 10 anos, foi que aconteceu essa tragédia, que eu perdi a minha mãe. Eu morava no sítio, daí eu vim morar no centro da cidade, aconteceu grande mudança na minha vida. E eu chorei porque eu ia morar no centro. Eu chorei, eu morava num bairro mais isolado, logo no princípio, quando eu vim, que eu fiquei na casa da minha madrinha. É quando eu fui morar no centro mesmo, eu chorei porque eu até de vergonha, entendeu? Que eu era uma pessoa vergonhosa. E aí pronto, só que isso me ajudou muito, porque a escola eu não menosprezo nada, graças a Deus. As pessoas que me conhecem, quem viveu isso vai entender. Eu tive uma grande transformação na minha vida, em termos de educação, em termos de conhecimento. E para as pessoas que estudaram comigo, elas sabem
que eu tive um dom e eu tive uma facilidade muito boa de me dar com matemática. Não é que era péssimo em português, mas eu sempre fui muito bom em matemática. E eu sempre queria ser o melhor da sala, eu sempre queria ser o melhor da escola, eu sempre quis ser o melhor em tudo, entendeu? Independente do que eu fizesse. Mas eu sempre fui muito bom em matemática. E isso parece engraçado, mas hoje quando eu paro para refletir... Deixa eu só ver se tá gravando aqui, porque faz um tempo que eu tô gravando aqui. Tá sim. E isso me faz refletir que a vida ela vai te proporcionar essas coisas. Você só tem que saber aproveitar as oportunidades. Então, terminei o ensino médio, aí tive essa longa jornada com futebol, comecei a estudar. Hoje, você quer saber quem eu sou hoje? Vou te falar do meu hoje. Que essa minha vida que impactou, vim morar na rua, tive tudo que precisava. E outra coisa que eu não falei pra vocês é que eu era uma pessoa muito, como eu posso me expressar? Como as pessoas vão ver todas as regiões, provavelmente vai estar vendo esse vídeo, eu vou me expressar de uma forma que as pessoas que me conhecem e que moram na região do Nordeste em si vai conhecer. Acho que o mundo todo vai conhecer. Eu era uma pessoa meio que frescurenta, entendeu? Eu era uma pessoa que acompanhava a moda. E eu vou falar pra vocês, enquanto você não mudar sua mentalidade referente a isso, infelizmente você será sempre igual a eles. Eu era uma pessoa que gostava de calça muito apertada. Mas não é porque eu gostava, é porque era moda e porque as pessoas usavam. Eu era uma pessoa que usava tudo rosa. Tudo rosa. Caneta rosa, caderno rosa. Meu pai olhava pra mim e disse, sei não. Mas não é porque eu gostava 100%. Hoje eu sei disso, eu não gostava 100%. É porque as pessoas gostavam e era moda. Então, não é porque é moda que você deve seguir, entendeu? Você tem que seguir o que é certo e o que vai fazer bem pra você. Só que aquilo não é que fazia mal pra mim. Mas hoje eu sei que eu não fazia aquilo porque eu gostava e etc. Eu fazia porque era moda e porque as pessoas usavam. E você não pode ser assim. Você tem que ter esse ritual. Você tem que ser você, independente de tudo. Claro que eu não posso estar jogando uma pessoa de 15, 14 anos, entendeu? Que ela está na fase da mentalidade dela, que é no momento que o cérebro dela vai começar a armazenar coisas novas. Então, eu vou falar pra vocês quem eu me tornei com essa toda e longa jornada de vida. Quem eu me tornei. Eu me tornei uma pessoa que não consigo procrastinar. Eu me tornei uma pessoa que busco evolução. Eu me tornei uma pessoa que eu anoto cada palavra, cada frase que eu vejo. Eu me tornei uma pessoa que acorda uma hora mais cedo. Eu me tornei uma pessoa que um dos meus hobbies são ler. Eu me tornei uma pessoa que não invejo ninguém. Eu me tornei uma pessoa que quando eu vejo ele passando com um carro, com uma casa bonita, eu digo parabéns, que bom que Deus abençoou aquela pessoa. Eu me tornei uma pessoa que eu quero ser para sempre. Uma pessoa que pensa em ajudar, impactar mais vida. Hoje, trabalho na área que eu gosto, eu estudo o que eu gosto e eu faço o que eu gosto. Sem sair da minha vida anterior, apenas acrescentando e tirando as coisas que não agregava para que eu possa ter uma vida melhor. Antigamente, hoje e amanhã. Antigamente a gente só vai saber por pensamento. O hoje a gente tem que viver. E o amanhã a gente tem que planejar. Uma frase que me toca muito, que é de autoria própria, que ela veio com um significado imenso na minha vida, que às vezes eu não sei nem detalhar as palavras, como é que eu posso fazer uma frase e como é que eu posso afirmar isso. Mas pessoas que têm conhecimento, que têm uma mentalidade forte, que têm prospecção de uma vida melhor, sabem o que estou falando. Seja diferente da diferença. O igual vai te unir. O diferente vai te separar.
A questão é se vale a pena ser igual ou diferente. Eu desejo que você tenha uma vida brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante mesmo. Mas pare de acreditar em sorte. Sorte é a junção da oportunidade com o merecimento. Esses dois vão se juntar. Se uma pessoa tem uma casa, tem um carro, vive financeiramente bem, significa que ela teve sorte. Ela teve oportunidade e agarrou. Ela mereceu aquilo. Ah, mas a pessoa ganhou na Mega Sena. Ela teve oportunidade? Não, ela mereceu. Ah, mas a pessoa já é rica. Não importa. Ela mereceu. Deus fez com que ela ganhasse. Entendeu? Deus sabe o porquê de tudo. Ah, mas Deus mandou dar esse prêmio de sei quantos milhões para uma pessoa que já tem milhões? Desculpa te dizer, mas se tu quiser contrariar Deus, tem que ser uma pessoa muito foda. Então, para de comparar as coisas. Você só tem que se comparar com uma pessoa, que é com você mesmo. Porque você é o juiz, o réu, a testemunha e o delegado da sua própria causa. Se você não ganhar, você é o único responsável da sua vida. Você precisa parar de colocar o início e o fim contra o meio. Você precisa viver o início, o meio e o fim. Você precisa ter uma vida coerente com você mesmo. Se você busca as coisas boas na sua vida, as coisas grandes, você precisa entender que a vida não se sobrevive, ela se vive. E com qualidade, com mentalidade, com força e com fé de que tudo vai dar certo no final. E se você não plantar hoje, você não vai ter o que colher amanhã. Só que as pessoas confundem. Se eu plantar hoje, eu já posso colher amanhã? Não é fácil, não é simples, não vai ser assim. E quem te disser que vai ser, está mentindo para você mesmo. E se você acreditar, você está sendo mais burro que ele. Então eu não quero passar, ganhar fama, ganhar pena e etc. Eu quero relatar um pouco da minha história, da minha vida com você. Porque eu sei que mesmo sem relatar, você também tem uma vida difícil, uma vida complicada e outras coisas. Só que às vezes você não quer passar aquilo, não quer passar para que as outras pessoas fiquem sabendo. Às vezes você prefere guardar, e eu entendo, como eu guardei por muito tempo. Só que agora eu me senti com a obrigação de poder passar isso para vocês e você me conhecer melhor. Para que um dia você possa me ver e a única palavra que não vai estar na sua boca é sorte. E você vai saber o caminho que eu guiei. Não é que deu certo pra mim e vai dar certo pra você. Mas eu tenho a certeza que a minha cabeça está bem. E a sua também vai estar. Porque a vida é dessa forma. Quando a gente planta, a gente colhe. Só não sabemos quando. Quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Só não sabemos quando. Quando a gente pensa no próximo, o próximo pensa em nós. Só não sabemos quando. Se você dar, você vai receber. E isso é uma coisa muito importante. Quando você souber, você ensine. E quando você tiver, você dê. A melhor forma de você passar conhecimento e aprendizado é você ensinando. Porque o seu conhecimento ele vai estar aumentando em 1% por vez. Hoje, você pode falar, mas ele fala porque ele teve umas oportunidades, porque... Não, você tem que saber os meus princípios, tem que saber de onde eu vim, tem que saber o que eu já passei. Entendeu? Você não pode me julgar, eu sou uma pessoa igual a vocês. Tive as mesmas oportunidades que vocês, sofri do mesmo jeito que vocês. E não cheguei nem em 10% onde eu quero chegar. E se você quer saber onde eu quero chegar, eu vou te falar só uma coisa. Eu quero poder muito ajudar minha família. Muito. Porque eu sou grato por tudo que fizeram por mim. Se tem uma coisa que você precisa ser, é ser grato. É difícil. Aí tem vezes que eu acordo, saio para trabalhar, saio para estudar, saio para um trabalho, volto, estudo, vou para outro trabalho, tenho reunião, converso com pessoas, colegas. Tem dia que não está muito bom, mas eu tenho um compromisso de mandar um áudio para ele, de ligar para ele, de saber o que aconteceu, quanto que ele ganhou, quanto que ele perdeu. É chato, venho para casa com o ônibus lotado, aí venho de Uber, venho de carro, venho de carona, mas é chato. O patrão mandou eu fazer isso e aquilo, eu tô de saco cheio, mas é chato. Mas quando chegar em casa, tu tem que agradecer a Deus, que dia turbulosos vão passar, as tempestades vão passar.
E se você quer um conselho que eu levo pra minha vida, claro, tudo que eu tô falando eu sei totalmente, tenho consciência do que eu tô falando, que não é fácil, é muito difícil. Mas quando o negócio estiver difícil, muito difícil, parece mentira. Se estresse sozinho, se reclame, permita-se se deslocar para um lugar mais só e fique só. Mas pense, quanto mais difícil estiver, melhor e maior será a grandeza da sua vida. Então, busque sucesso. Você nasceu para ser diferente. Você nasceu para dar uma vida melhor para sua família. Você nasceu para ser uma pessoa melhor. Então, forte abraço. Desejo muito carinho para todos vocês. Me sinto muito feliz em poder estar compartilhando com vocês. E essa é uma das poucas histórias da minha vida que eu vou poder estar compartilhando aos poucos, a partir de agora, com vocês. Espero que tenham gostado, espero que vocês se identifiquem em alguma parte, sabendo que eu sou nordestino arretado, que tenho um carinho imenso pela minha terra, estou com muita saudade. Espero ter impactado vocês.